Professor Marcos, de fato, né, é um acadêmico, é alguém que se debruça sobre os temas bíblicos de maneira científica. A gente vive no Brasil, né, a gente ainda está vivendo no Brasil e, na minha perspectiva, ainda estaremos muitas décadas presos a circunstâncias que são de monopólio, né, da narrativa por cerca dos fundamentalistas religiosos. Por exemplo, hoje teve um episódio muito engraçado aqui no canal, do qual eu não vou dar uma resposta, porque quando o canal era pequenininho, Verdades Ocultas da Bíblia, ainda é pequenininho, né? Quando ele era bem menos ainda do que é hoje, tinha 1.000 e pouquinhos inscritos, eu já tinha estabelecido lá, dito na aba comunidade em alguns vídeos, que eu jamais participaria de debates. Então, isso lá atrás, quando tinha pouquíssimos vídeos no canal, o canal era bem menorzinho do que é hoje, eu falava, olha, não vou participar de debates, eu estou fora. E aí eu até comentei, posteriormente, o do porquê. Conforme nós vamos avançando no estudo, isso não é arrogância, isso não é falta de humildade, Exatamente. Isso não é prepotência, isso é um diagnóstico. Por exemplo, o professor Marcos está se preparando para fazer um mestrado em teologia. Está pós-graduando em ciência da religião. Qual é o problema que é o que ocorre entre o professor Marcos e, vamos dizer assim, um apologeta ou um fundamentalista religioso? O abismo literário que vai se formando é gigante, é enorme. Então, o Marcos debater, ou eu debater, é uma perda de tempo que as pessoas não entendem, que não faz nenhum sentido. O apologeta, ele não está se debruçando sobre os melhores nomes, sobre os nomes internacionais. Não está. Você acha que o apologeta está lendo Daniel Flame, está lendo o professor Mark Smith, ou Michael D. Coogan, ou James S. Anderson, J. Collins? Não está. Muito mal Israel Finkelstein, só para fazer ali as resenhas apologetas dele, sem base nenhuma. Boca, né? E detalhe, eu chamo de meia boca. Meia boca, sem base nenhuma ciência. Porque, por exemplo, a Bíblia Desenterrada é um excelente livro de arqueologia bíblica, onde os dados são expostos para o público mais leigo, mais comum. Então ele vai dizendo os dados, quem achou, quem escavou, como foi, coisa que você não vai ver isso no meio fundamentalista religioso. Essa é a verdade. Então, hoje teve um episódio curioso que eu participei de uma live no canal da professora Érica. Aí um senhor, ele pegou o recorte quando eu falo do Evangelho de Lucas, capítulo 11, se não me engano, verso 52, que ali está a palavra gnose. E eu falo dos diversos tipos, na live eu falo dos diversos tipos de definições de conhecimento que existe na própria língua grega, para especificar. Aí ele falou assim, né, no vídeo que ele diz que fez o react. Não, porque aqui, gnose se refere à lei, porque Jesus estava falando com os doutores da lei. Eu falei, poxa, você está de brincadeira. Eu falei, pô, tá brincando. Primeiro que Jesus jamais falou a palavra gnose. Se Jesus existiu, ele era um palestino, ali do século I, e ele falava aramaico. Ele não usou a palavra gnose no grego. Ele não usou esse termo falado. Se numa narrativa literal da existência dele fosse assim, ele não usou a palavra gnose. Já começa por aí. A palavra gnose ali, introduzida pelo redator do texto bíblico, é uma construção do próprio autor, redator do texto. Que ele construiu a narrativa, ele quis inserir ali a palavra gnose, porque ele tinha várias outras opções gramaticais para falar de conhecimento da própria língua grega para falar da lei de Moisés. Quando ele usa a palavra gnose, ele está usar nomo, né? Ele está falando de algo muito bem específico. E aí, quando eu olhei o vídeo, eu falei, poxa, você vai debater o quê? Vai discutir o quê? Porque existe um abismo literário que se constrói. Eu vou falar por mim, eu não paro de ler, eu leio todos os dias. Todos os dias eu estou lendo um acadêmico, todos os dias eu estou lendo uma obra internacional, todos os dias eu estou no canal do Marcos, vendo como é que estão as coisas, no canal do José Alessandro, assisto o canal do Antônio Miranda também, eu vou assistindo vários canais
do público que faz, de fato, crítica literária dos textos sagrados. Então, vai se criando um abismo literário que não tem condições, por exemplo, eu acho que o Marco já foi no Arena Apologética, o José Alessandro também já foi lá. Eu nunca fui, não. Eu não fui, eu gosto, o trabalho do dono do canal é um trabalho bacana, não é uma crítica a ele, jamais. Pô, o canal dele é bacana, ele promove o debate, mas eu não vou participar de um negócio desse. Eu já vi o Sabino participando lá, perdendo a paciência, os outros mentindo na cara de pau, dizendo que sabia acadiano. Sou o maior especialista. Nem me fala disso. Eu sou o maior especialista em referência no Brasil sobre isso. Referência no Brasil. Poxa, então quer dizer... Pô, meu irmão, então é o seguinte, então eu vou dispensar o Daniel Fleming, porque ele traduziu vários textos acadianos para estudo próprio. Estudo próprio que eu digo assim, quando eu falo estudo próprio, para que ele pudesse endossar uma tese, uma teoria e assim desenvolver a sua teoria, tá? E ele é assiriólogo, inclusive ele traduziu vários textos assírios, tá, gente? Aí, é fogo. Aí continua, professor, enquanto você está falando, eu estou só fazendo uma parada. Não, tudo bem, vai. Aí, poxa, aí eu pego... Não, estou reagindo ao seu vídeo. E aí você vai falar para mim que gnose se refere à lei dos judeus, aí eu vou embora para casa. Não tem conversa, não tem conversa. Porque quando se trata de fazer apologese ou apologética, infelizmente, olha que eu sou um pastor, eu estou falando aqui, ó, infelizmente o cara vai mentir. Essa é a realidade. Em nome da fé dele, em nome do Deus dele, ele vai mentir. Essa é a verdade. É mais pura, nua e crua verdade. Com certeza vão fazer um react do que eu falei, que o judaísmo foi inventado ali no período helenístico. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Sim. Eu peço o seguinte, eu só peço o seguinte, se for fazer um recorte, pelo menos leia a obra do Dr. John J. Collins e do Dr. Daniel Fleming, inclusive uma obra do Dr. Daniel Fleming. Ele tem uma obra dele, o professor Carlos, que eu estou estudando, sim, que, de cara, ele vai falar, inclusive, sobre a invenção de Israel e de Judá. Olha só. E aí? Vai lá refutar o cara. Vai ter que ter gabarito, vai ter que largar a Bíblia de lado e ir para a metodologia histórico-crítica. Exatamente.